Olá, hoje nós vamos estar falando sobre mais um recurso do Sigma, que vai estar te auxiliando aí no gerenciamento da tua manutenção. E hoje nós vamos falar sobre as manutenções, né, que são efetuadas por disparos, sejam aí horas, quilômetros, né, vão haver máquinas onde a manutenção ela vai ser realizada aí baseada no total de horas transcorridas de trabalho daquela máquina ou no total de quilômetros efetuado por um determinado veículo, enfim. Então, assim você vai conseguir efetuar esse gerenciamento de manutenções preventivas, lubrificação ou preditivas, que são realizadas aí com base no total de horas ou quilômetros efetuados pela máquina. Ok, então aí para a gente poder efetuar essa geração da ordem de serviço, eu vou acessar o módulo de produtiva. Dentro do módulo de produtiva, eu tenho a opção dados da produção. Antes de entrar propriamente dito aqui no dados da produção, é importante lembrar aos usuários que para efetuar esse tipo de abertura de ordem de serviço é necessário que você tenha uma programação anterior, seja aí uma programação preventiva, uma programação de lubrificação e uma programação preditiva. Então aí dentro desses módulos você tem a possibilidade de efetuar essa programação e no cadastro da programação você vai informar que aquela programação ela vai ser efetuada por disparos. Não vai ser uma manutenção periódica, mas sim uma manutenção por disparos. E os disparos podem ser aí horas ou quilômetros. Aqui no módulo de produtiva, eu tenho o botão disparos, onde esses disparos podem estar sendo cadastrados. Como a gente vai visualizar aqui, eu já tenho horas e quilômetros cadastrados. Aí, após efetuar esse cadastro das programações e dos disparos, aí eu vou acessar o botão dados da produção, que é onde eu vou efetuar o lançamento das horas trabalhadas ou horas transcorridas aí dentro de uma máquina, né, de trabalho de uma máquina. Então é isso que a gente vai estar fazendo agora. Vou estar exemplificando para vocês como esse lançamento é feito, o lançamento aí de dados da produção. Então nessa tela que o sistema está abrindo aqui, a tela de dados da produção, é onde nós vamos informar o total de horas dentro daquela máquina. Vamos informar a máquina, o disparo que vai ser efetuado, a data do disparo, e aí sim nós vamos informar e salvar isso no sistema para que fique registrado esse lançamento. Tenho aqui os dados, a aba de dados desse lançamento. Eu vou selecionar a máquina para a qual vou estar efetuando o lançamento. Vou pegar aqui a INGE 01, é uma máquina para a qual eu tenho programação. O disparo, eu vou estar informando qual o tipo de disparo que eu vou estar efetuando nessa máquina. Vou colocar aqui de horas. E a data na qual esse lançamento está sendo efetuado. Vou dizer que no dia 1º de novembro eu estou efetuando esse lançamento. Ok, vou dar um Enter aqui no teclado. Ele vai habilitar para mim os campos abaixo. Como você pode ver aqui, ele vai pedir para que eu informe a quantidade, né, de horas que eu vou estar lançando nesse dia 1º. Então vou dizer que até o dia 1º essa minha máquina trabalhou aí 150 horas. Então, aí esse vai ser o meu primeiro lançamento. Como você pode ver aqui abaixo, eu tenho aí os tipos, né, de programações que eu poderia ter efetuado para essa máquina. No caso aqui eu tenho somente a preventiva. Então tem lá o disparo máximo é de 500 horas, uma tolerância de 24. Então aí atingindo 524 horas, eu vou estar gerando a ordem de serviço preventiva. Ok, estou aqui efetuando o lançamento de 150 horas. Vou salvar esse lançamento. Aí cliquei em salvar. O sistema salvou esse lançamento e eu vou efetuando esses lançamentos periodicamente. Então vou acessar aqui novamente a mesma máquina, injetora 1.
disparo, horas, a data desse lançamento, vou informar que no dia 30, dá um Enter no teclado, foram aí trabalhadas, né, do dia 1º ao dia 30, foram trabalhadas mais 500 horas, ou seja, excedi o total de horas, né, do disparo mais a tolerância, que eram 524. Com esse lançamento que eu estou efetuando agora, eu já vou aí para um total de 1.170 horas, né? Já tinha um acumulado anterior, mas aí eu já vou ultrapassar aquelas 524 horas nas quais a programação seria gerada, a ordem de serviço. Então vou clicar em salvar. Clicando aqui em salvar, ele vai trazer essa informação, ó. A OS será gerada automaticamente para a programação 14, pois foi excedido o limite máximo e a tolerância do disparo. Então aí vou dar um OK e o sistema vai apresentar para mim a ordem de serviço que foi gerada a partir dessa programação por disparos. Tá lá, a ordem de serviço é de número 51, gerada com sucesso. Vou dar um OK e eu vou ter a visualização dessa ordem de serviço, onde vão estar constando a máquina, tag, equipamento, caso tenha sido listado. Enfim, todas as informações referentes a essa ordem de serviço vão estar listadas aqui, ó. Como você pode visualizar, eu tenho aí a ordem de serviço, o número da ordem de serviço, o código da programação, a máquina, tag, o nome dessa preventiva, a área que vai estar executando, a data de emissão, o disparo. Então aí eu vou ter toda essa visualização e aqui abaixo eu tenho as etapas que eu vou estar cumprindo nessa preventiva e também as peças. Aí aqui essa visualização ela já vai se basear na estrutura da preventiva que foi montada, né? Nessa preventiva eu disse que eu teria aqui 3 etapas, usaria essas 2 peças que estão aqui listadas. Então aí dessa forma eu vou estar gerando a ordem de serviço preventiva através dos disparos, né? Total de horas aí acumulados. Ok? Você vai poder visualizar aqui junto comigo, né? Vou fechar essa tela aqui de lançamento de horas. E aqui eu tenho o relatório da produção, que eu vou ter a visualização aí dos lançamentos que foram efetuados para as minhas máquinas. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar máquina, vou colocar aqui de 0 a Z, fazer uma pesquisa alfanumérica. E a segunda indicação, vou pegar aqui por disparos. Novamente vou colocar aqui de 0 a Z, para consultar aí todos os disparos efetuados nas minhas máquinas, e o período eu vou selecionar aí, vou selecionar desde o mês de outubro, né, até o dia 30 de novembro, que foi o meu último lançamento. E vou pedir para ele ordenar por máquina e disparo. Então, pesquisar. Então aqui eu tenho a visualização de todos os lançamentos que foram feitos. Então tenho lá que no dia 8/11 foram lançadas aí 70 horas, dia 23/11 mais 100, dia 1º/11 150 e assim por diante. Aqui eu vou ter aí a visualização de todos os lançamentos que foram efetuados. Essa é uma forma de consultar os disparos que foram lançados, né, por máquina ou todas as máquinas, ou então acessando o próprio registro da máquina, né? No caso aqui é a injetora 1, eu vou lá no módulo de equipamentos, dentro do módulo de equipamentos eu vou selecionar o botão máquina e dentro do botão máquina eu vou selecionar a máquina que era a injetora 01, foi aquela para a qual nós havíamos efetuado os lançamentos de horas, e assim nós vamos ter a totalização das horas dessa máquina, ok? Ele está abrindo aqui e eu vou estar mostrando para vocês esse total de horas da máquina, né? A gente tinha aquela visualização lá que já tinha acumulado 1.170 horas e a gente vai ter essa confirmação. Vou selecionar aqui a máquina.
a injetora 1, Enter, para ele habilitar os campos abaixo. Ok, e aqui eu venho na aba Consultas. Na aba Consultas eu tenho uma subaba chamada Disparos. Ok, aqui basta apenas que eu selecione o disparo que eu quero consultar. Olha lá, horas. Aí, esse é o total de horas que eu tenho lançadas para essa máquina e aqui a relação desses lançamentos que foram efetuados. Então, dessa forma, aí você vai ter a geração da ordem de serviço preventiva, de lubrificação ou preditiva através dos disparos, e também você vai ter como consultar esses disparos aí no próprio registro da máquina ou lá no módulo de produtiva, na opção relatórios dos lançamentos, né, que foram efetuados. Então aí eu espero ter te auxiliado nessa geração aí de ordens de serviço baseado nos disparos, né, nas programações por disparos. Então aí até uma próxima vez, trazendo mais funcionalidades do Sigma, te auxiliando no teu gerenciamento, ok?